vimos sua estrela no Oriente e viemos adorar o Senhor. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém, perguntando: onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes ficou perturbado, assim como toda a cidade de Jerusalém. Reunindo todos os sumos sacerdotes e os mestres da lei, perguntava-lhes onde o Messias deveria nascer. Eles responderam: em Belém, na Judéia, pois assim foi escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá um chefe, que vai ser o pastor de Israel, o meu povo. Então Herodes chamou em segredo os magos e procurou saber deles cuidadosamente quando a estrela tinha aparecido. Depois os enviou a Belém, dizendo: ide e procurai obter informações exatas sobre o menino. E, quando o encontrardes, avisai-me, para que também eu vá adorá-lo. Depois que ouviram o rei, eles partiram. E a estrela que tinham visto no Oriente ia adiante deles, até parar sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem de novo a estrela, os magos sentiram uma alegria muito grande. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Depois abriram seus cofres e lhe ofereceram presentes: ouro, incenso e mirra. Avisados em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram para a sua terra seguindo outro caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sentados, nos recolhamos por um tempo de silêncio, em oração, e no íntimo do nosso coração peçamos a luz do Espírito Santo, que hoje é ela, a luz do Espírito, a estrela que nos guia, nos ilumina, nos faz compreender a palavra e nos orienta em nossos passos, em nossa caminhada neste mundo. Supliquemos o auxílio do Espírito. Amém. Queridas irmãs e irmãos, hoje, a festa antecipada do dia 6 de janeiro para o domingo mais próximo, nós celebramos a festa dos Santos Reis, chamada teologicamente de Epifania, uma palavra grega que significa manifestação. A visita dos magos, que representam os povos, culturas, nações que não têm a tradição e a herança do povo da Bíblia, mas que desejam alcançar o conhecimento de Deus, procuram Deus e alcançam em Belém o encontro com a face de Deus. Também hoje, segundo um costume antigo, nós nos despedimos do presépio. No final da missa, todos, antes de ir embora,
passam diante do presépio, porque amanhã já se desmonta. Em algumas igrejas que têm uma outra forma de tradição, costuma desmontá-lo no dia 2 de fevereiro, por causa da apresentação do Senhor. O sentido é que os magos, a visita dos magos a Jesus encerra o ciclo do Natal, o tempo do Natal. Domingo que vem a gente vai chegar aqui e Jesus já vai estar grande, com 30 anos, para ser batizado por João Batista. Vamos dar um salto enorme daqui para domingo próximo. Hoje nós precisamos compreender de tal forma a palavra de Deus, porque essa palavra precisa ajudar a gente a dar um salto de 30 anos. Porque senão a gente chega domingo que vem aqui ignorando o que significa o que vamos celebrar. Na simbologia das leituras, da palavra de Deus que ouvimos, dos personagens que aparecem, especialmente no Evangelho, nós somos conduzidos a ter uma elaboração da fé de um modo que a nossa prática religiosa não entre em contradição com o conteúdo do que cremos. E o contrário, o conteúdo do que cremos não entra em contradição com a prática religiosa. Existe uma ideia muito interessante na fé católica que diz: o conteúdo do que cremos combina com o conteúdo do que rezamos e celebramos, a liturgia, e combina e é profundamente coerente com o conteúdo da fé que praticamos, saindo daqui e vivenciamos em casa. O que crê, o que reza e celebra e o que vive tem uma coerência invariável. E é disso que nós precisamos para progredir na vida, na compreensão do mistério de Deus. Vamos ao Evangelho, no seu folheto número 11, Mateus capítulo 2, versículos 1 a 12. Se você é daquelas pessoas que hora ou outra entra em conflito, em tensão com o seu modo de buscar Deus e se sente profundamente deslocado com o modo dos outros buscarem a Deus, hoje você vai ter uma resposta forte para você lidar com isso. Tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judéia, no tempo do rei Herodes, nasceu Jesus, um menino, um recém-nascido, em Belém, na Judéia, no tempo do rei Herodes. O evangelista Mateus é o mais judeu dos 4 evangelistas. É o que tem uma formação judaica mais sólida. É seguramente o que melhor domina o Antigo Testamento, a geografia, a cultura, a religião judaica. Ele começa esse relato fazendo uma oposição entre o menino Jesus, o verdadeiro rei e salvador, e o rei impostor Herodes, que representa as potências e as dominações através do Império Romano, que domina a Palestina no tempo de Jesus. É uma oposição entre Jesus, o rei simples, manso, humilde, pobre de Belém, e o rei ostentoso, presunçoso, que domina de forma arbitrária, invadindo os territórios do vasto Império Romano. Dito isso, sigamos. Vamos ler juntos? Eis que alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém, perguntando... Espere lá. Magos do Oriente. Essa palavra magos aparece, essa expressão, por vezes no Antigo Testamento, com conotações variadas. Ora outra, quando se usa a expressão magos, está se referindo a
aos sacerdotes do tipo dos sacerdotes persas, aos mágicos, aos propagandistas religiosos, aos charlatães, aos astrônomos da Babilônia, particularmente do mundo persa, e também aquele povo das religiões dominadas de mistérios, carregados de simbologias míticas, em que se mistura realidade, sonho, fantasia, delírio, as superstições todas num conjunto com coisa real da religião, da fé, e viram o que a gente chama de gnose, que eu gosto de apelar e dizer, na verdade, mais do que gnose, viram uma gosma, que não leva a nada. O advento das novas tecnologias da internet deu-nos possibilidade de desenvolver um tipo de acesso de informação a coisa que agrada a gente, coisa que combina com o temperamento, com o estilo da gente, e você vai retroalimentando e os números vão calculando para mandar para você mais material, que você vai cada vez mais se convencendo daquilo que te é confortável. A religião da indústria, da tecnologia, que induz você a entrar em você mesmo e se convencer de que você basta e que tem um mundo que te alimenta e te sustenta nessa. Tipo isso, a gnose, que é uma forma gosmenta de religião que te gruda e te gruda num tipo de atrofia espiritual, não progride. Vamos ver se a gente avança. Aqui, magos do Oriente, no Evangelho de Mateus, tem um sentido muito particular. Por magos do Oriente, o Bento XVI, que é seguramente o grande teólogo do segundo milênio, ele perscrutou demoradamente a figura dos magos no Evangelho de Mateus. E ele faz a seguinte síntese: quando a gente vê, no contexto do que Mateus já escreveu aqui no capítulo 1, e agora começa o capítulo 2, e no desenvolvimento do resto do Evangelho, por magos do Oriente, o evangelista Mateus entende os sábios, os homens que, embora tendo um conjunto misturado de elementos reais e fantasiosos, lendários, míticos, místicos, mas pessoas retas, corretas, disciplinadas, determinadas, estudiosas, que tentam perscrutar os mistérios. Esses magos são particularmente um tipo de gente muito comum nos tempos de hoje. Os admiradores da natureza, da criação. Aqueles que estudam ou contemplam a natureza e veem na natureza, Bento XVI usa uma expressão que eu acho maravilhosa, veem na natureza as digitais de Deus, de um autor. E os magos são aqueles que buscam o autor da harmonia da criação. Quem é? Que perfeição de harmonia é aquele autor de tamanha harmonia das coisas criadas? Os magos, portanto, encontram umas digitais e procuram a face desse autor da criação. Portanto, são sábios, contempladores da criação, e que, a partir da contemplação da criação, querem acessar uma realidade maior, o autor. Hoje também nós vivemos no mundo um tipo de religiões que transformam a natureza e a criação como fonte sagrada, como divindade. A árvore é uma divindade, o sol, a natureza, as plantas, os animais. Lá na Índia agora, a vaca é sagrada. E começa a associar as coisas criadas como elas mesmas sendo as divindades, ou sendo Deus. Não é sobre isso. A gente precisa dar um salto maior. Vamos lá?
Então, eles chegam em Jerusalém perguntando: toda pessoa reta, honesta consigo mesma, que se abre para a manifestação de Deus na vida dela, ela começa a buscar respostas de Deus na vida dela, e se tem uma coisa que essas pessoas trazem consigo é a liberdade de perguntar. Não tem medo de ofender. Nós das religiões e das instituições, nós costumamos nos atrofiar em certezas rígidas. Temos medo de quem pergunta, de quem questiona, porque achamos que só o fato da pessoa perguntar já é que ela está levantando suspeita de que o que a gente crê, acredita, tem certeza, não vale nada, e a gente não suporta. Então, primeira coisa, se abra para as perguntas, primeiro as grandes perguntas que te habitam, não tenha medo delas. Na fé, elas são fundamentais. Mais vale uma pergunta profunda e inteligente do que um silêncio de escravo, submisso e burro, alienado. Não tenha medo de pergunta. Pergunta é fundamental. Não há pergunta capaz de abalar Deus. Ele é o autor da inteligência sua, que te tornou capaz de querer compreendê-lo. Portanto, ser capaz de fazer perguntas, ainda que perguntas profundas, é mais sinal da digital de Deus em você do que da recusa sua para com Deus. Amém? Tenha medo não. Não tenha medo. E eles chegam perguntando, versículo 2: onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? E agora eles relatam a própria experiência. Leiam: nós vimos a sua estrela no oriente e viemos adorá-lo. Olhe só. Por oriente aqui, se entende, a partir de 550, o Império Persa chegou até a Índia. A partir de 326 a.C., Alexandre o Grande foi para a Ásia afora até chegar nas margens do rio Ganges. Por Oriente aqui se pensa o conjunto dos saberes e das inquietações das tradições religiosas mais antigas do mundo de então conhecido. Magos do Oriente representa aquelas formas complexas de compreender Deus, muito ligadas aos fenômenos da natureza. Impressionante como as religiões orientais, mas também da África, e mesmo aqui no Brasil, as tradições indígenas que aqui viviam e habitavam nas Américas todas, são todas religiões com um vínculo muito forte em que entende o sobrenatural e comunicam-se com as realidades do além ou do eterno a partir das coisas da natureza, não é? O sol, a lua, as plantas, os animais, as cores, os perfumes, os alimentos são instrumentos de comunicação com Deus. E eles dizem: nós vimos sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. O lado leste do nascer do sol, terra de riquezas e de saberes grandiosos, mas que o povo de Israel tem 1850 anos de história, o Antigo Testamento, o surgimento da religião bíblica está a cerca de 1850 a.C. com Abraão e Sara. E o povo de Israel tem uma tradição e uma forma de compreender Deus com os relatos e escritos que contam tudo que os descendentes de Abraão e Sara experimentaram. As tribos que se multiplicaram, o povo que se desenvolveu e se tornou inclusive um país, um estado, um reino, o reino de Davi, e assim por diante. Agora chegam perguntando:
nós vimos uma estrela e viemos adorá-lo. Grude nessa palavra adorar. Ela vai aparecer por 3 vezes nesse evangelho. Em Mateus, Jesus é aquele que é rejeitado pelas autoridades políticas e religiosas. E Jesus é aquele que é adorado pelas nações pagãs, como no caso aqui os magos. São os pagãos os primeiros a darem sinais de uma adesão plena a Jesus. Olha o que vem. Versículo 3. A reação, a pergunta que perturba, que desinstala, que sacode os reinos estabelecidos. Versículo 3. Ao saber disso, leiam. O rei Herodes ficou perturbado, assim como toda a cidade de Jerusalém. O rei Herodes, que representa o poder político, econômico, militar do Império Romano, assim como toda a cidade de Jerusalém, que representa o poder da religião judaica do Antigo Testamento, consolidada numa prática religiosa da sinagoga e do templo em Jerusalém, nos ritos, nas tradições e nas celebrações que se repetem, se alternam dia a dia, ano a ano, séculos e séculos, e que já se estabilizaram na repetição dos ciclos. O poder político e o poder religioso ficaram perturbados. Você se perturba com que tipo de pergunta? E que tipo de pergunta sua é capaz de perturbar os poderes de hoje? Político, econômico, social, cultural, religioso, a nós, as religiões. Que pergunta sua é capaz de nos perturbar? E em que medida você também se sente um bicho estranho na religião? Porque quando você tenta falar da sua busca de Deus, nós da religião tratamos como uns perturbados com as suas perguntas. Isso existe? Tenha medo das suas perguntas, não. Aprofunde-se, avance. Vamos lá? A reação de Herodes. Versículo 4. Reunindo todos os sumos sacerdotes e os mestres da lei, Herodes perguntava-lhes onde o Messias deveria nascer. Ele agora, Herodes, um pagão, um adorador de César Augusto e servo de César, se interessa pela fé judaica e requer um curso bíblico rápido. Reunindo todos os sumos sacerdotes e mestres da lei, perguntava-lhes onde o Messias deveria nascer. Um cursinho de Bíblia rápido. Eles respondem, para aumentar a perturbação. Versículo 5. Leiamos, eles responderam: Em Belém, na Judéia, pois assim foi escrito pelo profeta: E tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti sairá um chefe, que vai ser o pastor de Israel, o meu povo. Os sumos sacerdotes, quer dizer, os membros das grandes famílias sacerdotais. Alguns estudiosos falam que havia de 10 a 20 mil que pertencia a essa casta sacerdotal. E estas castas, esta casta, ela era governada por representantes das grandes famílias tradicionais. E os mestres da lei, os intérpretes oficiais da Escritura. Herodes requer a elite religiosa para um curso bíblico, que, retomando Miqueias, o profeta Miqueias 5 e o livro de Samuel, dá-lhe uma formação bíblica dizendo: Rei Herodes, vai nascer para nós um líder, nós sabemos, mas não é aqui, não é em Jerusalém, não é no meio nosso, é lá em Belém,
terra de Judá, a mais insignificante das vilas, lá vai sair um chefe que vai ser o pastor do povo de Deus, Israel. Um chefe, um pastor, e chama Israel de meu povo. Aqui está o problema. Aqui está o problema. Quando Deus escolheu Israel para ser o povo dele, Deus escolheu Israel para ser o povo de Deus, através do qual Deus se revelaria como Deus e Senhor, e se revelaria a todos os povos, culturas, raças e línguas. O povo de Israel ficou tão orgulhoso de ser um povo escolhido, que passou a dizer: se nós fomos escolhidos é porque nós somos melhores do que todos os povos, e nós somos o único povo escolhido por Deus. Mais importante do que Deus somos nós que Ele escolheu, isso basta. Estacionaram nisso. Às vezes nós temos até grandes dons de Deus, grandes bênçãos de Deus em nossas vidas, grandes graças de Deus, mas a gente fica tão orgulhoso de ter recebido esse dom, essa graça, que o orgulho mata o dom e mata a graça. Isso existe? É isso que aconteceu com Israel. Os sumos sacerdotes e os mestres da lei sabem a Bíblia, sabem de como é que Deus age, mas não agem segundo o que ensinam. Olha o que vem, versículo 7. Então Herodes chamou em segredo os magos e procurou saber deles cuidadosamente quando a estrela tinha aparecido. Versículo 8, vamos ler juntos? Depois os enviou a Belém, dizendo: vai, igreja, brada. Ide e procurai obter informações exatas sobre o menino, e quando a encontrardes, avisai-me, para que também eu vá adorá-lo. Agora Herodes apresenta o mesmo desejo dos magos, para que também eu vá adorá-lo. Mas ele quer adorá-lo? Não. Os sumos sacerdotes e os mestres da lei também querem adorá-lo? Não. Querem sabê-lo, porque às vezes nós da religião queremos saber apenas para dominar, para tirar proveito da religião e através da religião dominar, manipular e manter nossos prestígios, nossos privilégios, e isso basta para nós. Eles sabem, mas eles não se movem na direção, não buscam, não procuram, nem mesmo o que sabem. O pagão Herodes tem um interesse que parece reto, mas não é. Ele quer matar o menino, como depois vai proceder o relato bíblico. Vai tentar matá-lo. Herodes diz que quer adorá-lo. A segunda vez aparece a expressão, o verbo adorar. Vai aparecer ainda a terceira vez, que é o ápice do texto e da meditação de hoje. Segura isso aí. Vamos lá? Depois que ouviram o rei, eles partiram. Aqui vem a presunção de Herodes. Herodes cola nos magos que aleatoriamente foram parar em Jerusalém por causa da ostentação da capital, dos palácios, do templo, da suntuosidade. É no topo de uma montanha que está construída a cidade, a corte do rei, tudo aquilo que está lá. Os magos vão parar lá por uma confusão humana. Fazem uma pergunta que causa um desconforto e um mal-estar, uma perturbação em Herodes e na cidade. Herodes, como todos os grandes líderes políticos, tentam transformar a busca dos magos e o saber dos sumos sacerdotes e mestres da lei, a busca e o saber,
tenta transformar isso em força ideológica a serviço do seu poder, do seu domínio. Não é à toa que você vê líderes políticos gostarem de aparecerem desfilando ao lado de autoridades religiosas. É para que você pense, se está com alguém que represente Deus, é de Deus também. Pode ser o maior picareta, corrupto, desonesto, mentiroso, bárbaro, violento, mas se está com gente de Deus, é de Deus também. A gente perde a capacidade de discernir. Aqui tem um problema ainda mais grave, porque Herodes transforma os inquietos, e tome cuidado com você. Você pode, na sua busca de Deus, no seu desejo e no seu anseio por encontrar um sentido último de Deus na sua vida, você pode encontrar barreiras enormes na própria religião, e você pode ainda encontrar manipulação e domínio dos poderes político, econômico, social, cultural, militar do mundo de hoje. Herodes tem tanta presunção que ele transformou os magos em agentes secretos. Todo ano eu gosto de repetir isso. Se tornaram o serviço de inteligência do rei, não foi? Chamou-os em segredo, procurou saber cuidadosamente quando a estrela, e depois os enviou em segredo dizendo: ide, procurai obter informações exatas sobre o menino, e quando o encontrardes, avisai-me para que eu também vá. Ele já pôs os sumos sacerdotes, os mestres da lei no bolso, e agora pretende enquadrar os magos também no bolso. Nós vivemos essa presunção de Herodes hoje mais do que nunca no mundo e no Brasil, não vivemos? Vocês estão entendendo? Então, espero. Vamos lá? Vamos avançar para sair dessa cilada. Agora vem a surpresa. No versículo 9, depois que ouviram o rei, eles partiram, e a estrela que tinham visto no oriente ia diante deles. Os sinais de Deus te confundem ou te orientam? E a estrela que tinham visto no oriente ia diante deles até parar sobre o lugar onde estava o menino. Agora vem a novidade, versículo 10. Vamos ler juntos? Ao verem de novo a estrela, os magos sentiram uma alegria muito grande. Por que é que diz o texto ao verem de novo? Porque foram buscar informações fora de um lugar que Deus tinha indicado. No palácio de Herodes, no poder político. E não se assustem com o que eu falo, também na religião que se reduziu a mero cordel na manipulação dos políticos. Nós, líderes religiosos, quando nós nos aliamos aos políticos e fazemos a busca das pessoas, ao invés de projetar para Deus, projetar para os líderes que nós apresentamos, nós somos mais picaretas do que todos os piores Herodes deste mundo. Amém? Amém? Que eles são Herodes, todo mundo o sabe. Agora, quando nós nos colocamos a serviço deles, e ao invés de te conduzir para Deus, nós conduzimos ou a nós, ou ao nosso bolso, ou aos nossos líderes, que vai manter o nosso bolso, é a mesma coisa. Ao verem de novo a estrela, a pergunta que começa a ruminar em você: o que você faz com os sinais que Deus te dá? Qual sua capacidade de identificar os sinais, a estrela, a luz,
a iluminação que Deus te dá, te guiando por um caminho, o que você faz com ela quando você corre o risco de ser manipulado por nós, líderes religiosos, ou pelas camadas sobrepostas de dominação que viram uma gosma só, religião, política, ideologia e manipulação de todo tipo. E não se iluda, não pense que porque é ideologia do seu lado é menos ideologia e menos manipuladora. Toda ideologia só é ideologia porque enxerga as coisas só num quadradozinho. Ideologia, nós precisamos de ideologia para viver, mas quando nós permitimos que a nossa fé seja engessada pela ideologia, aí nós damos com os burros na água. Os magos viram de novo a estrela e sentiram uma alegria muito grande. Os magos são livres, eles representam pagãos, gente que teve apenas uma intuição, olhou para a vida, olhou para o que gosta da vida, olhou para a experiência na família, em casa, no casamento, na graça de ser pai, de ser mãe, na graça de ter um jardim, de contemplar uma coisa da criação e disse: essa beleza e essa harmonia de Deus, eu quero ela em minha vida. Os magos aqui representam a liberdade do homem e da mulher que quer Deus, porque gosta e deseja Deus. Não quer a mão de Deus, não quer derivados de Deus, coisas de Deus, mas não quer outra coisa senão a face de Deus. Vai, pode reagir. Esta liberdade dos magos, o sinal de que você está no caminho e na busca, nos passos corretos da sua busca. Agora vem a novidade. Os magos talvez pela primeira vez tiveram uma orientação bíblica, ainda que pela manipulação de Herodes. Então, a partir de agora, você passa a ter um código novo que te orienta no caminho da fé, a palavra de Deus. Os magos precisaram, mesmo por quem sabe, mas não busca, os sumos sacerdotes e mestres da lei, sabem, mas não buscam para si. Os magos disseram: não tem importância não, a única coisa que eu quero é, me explica o endereço que eu vou, a mim interessa e eu busco. Isso é maravilhoso, isso é liberdade. Explica. Às vezes você atrofia a sua busca espiritual por decepção com nós líderes religiosos, porque te decepcionamos, e aí você já nos vê atrofiado e atrofia você também. Não pare na miséria nossa. Se nós temos alguma capacidade de dizer para você por onde, vá, ainda que nós não queiramos ir juntos, mas vá. Deus te conduz, e o sinal de que é Deus que te conduz, sabe qual é? Dentro de você mora uma alegria misteriosa, que mesmo que você tenha que caminhar ainda mais, e mais, e mais, e continuar buscando e procurando mais, você não sabe porquê, mas você olha para o céu e diz: ai, que alegria, como é bom ter essa liberdade para buscar o que eu estou buscando. Então, peça do Espírito Santo para ajudar você a encontrar e garantir em você que essa alegria não desapareça de você. Amém? Em sua busca. Pode reagir. Pode reagir. Alegria. Primeiro, os sinais de Deus, no caso deles a estrela. Que estrela é? Segundo, a palavra de Deus, Miqueias 5, ele há de nascer em Belém. Terceiro, a alegria, isso te conduz. Vamos lá? Olha o ápice. Olha o ápice, versículo 11. Quando entraram na casa, viram um menino com Maria, sua mãe. Leiamos. Ajoelharam-se diante dele
e o adoraram. Espere lá. Ajoelharam, viram, entraram, viram, ajoelharam e adoraram. Palavras fortes. Vê, entra, vê, ajoelha e adora. Nós estamos diminuindo, domingo passado eu falei que estamos diminuindo na igreja e no ambiente cristão católico o povo que sabe dizer amém, cada vez menos, nem quando, não, na celebração de Ano Novo, a capacidade de responder o amém quando recebe a bênção. Outra coisa que nós estamos perdendo é a capacidade de ajoelhar e adorar. Porque nós católicos, nós reduzimos e perdemos a noção do em que consiste adorar. Se eu perguntar aqui, a imensa maioria da igreja vai responder para mim que adorar é ir para a capela do Santíssimo, ou expor Jesus Eucarístico no ostensório aqui sobre o altar, ajoelhar, pegar um livrinho de oração e ler aquelas orações que a minha avó, minha tia, minha madrinha, meu avô me deu, alguém me deu e eu leio, ou fico aqui, rezo, canto, rezo, canto, rezo o terço. A gente chama isso de adorar. Isso não é adorar, mas isso não é necessariamente ruim. Pode continuar fazendo isso tudo, mas apenas como preparação para adorar, porque adorar é mais do que isso. Bento XVI também, desenvolvendo uma reflexão sobre esse texto, ele diz que nós perdemos a noção do que é a adoração. Isso para a catequese é fundamental. Fundamental. Diz Bento, porque nós tiramos a adoração do lugar próprio dela, a Santa Missa. O que é a adoração segundo o pensamento da tradição bíblica do Antigo e do Novo Testamento? Adorar é você pôr-se na presença de Deus, acolher, invocar e abrir-se a essa presença de Deus, abrir-se a um diálogo respeitoso e afetivo com Deus e começar a contemplar a presença de Deus diante de você e você diante de Deus, ao ponto em que passa, na medida com que você vai contemplando essa presença e esse amor de Deus diante de você e você diante dele, você vai silenciando, vai parando de falar, de pensar, vai vencendo as distrações, até chegar a um ponto tão alto, tão elevado, em que você sente tão perto de Deus e Deus tão perto de você que se torna uma realidade só. É o que nós deveríamos experimentar particularmente a hora que recebemos a Sagrada Eucaristia. Porque daqui um pouco nós recebemos o corpo e sangue do Senhor. Ele em nós e nós nele nos tornamos uma realidade só. De novo, o diacho é que muitos de nós não sabemos, a gente diz com todo zelo no mundo, o corpo e sangue de Cristo, nem amém os católicos sabem dizer mais, nem amém. Tem um monte de gente que fala, então tá, ok, obrigado. Hora outra, um meio maluco diz assim, de boa. Eu dou a Sagrada Comunhão, corpo e sangue de Cristo, a pessoa diz, de boa, padre. É muita liberdade. Se fosse um pagão, se eu tivesse assim, lá nas margens do Ganges, ok. Mas no ambiente da fé católica, é hilário o negócio. Porque nós perdemos a noção do amém, porque o amém significa, assim seja, que fique como Deus quer. Eu aceito tudo que Deus oferece, corpo e sangue de Cristo, assim seja.
amém. Que assim fique, essa comunhão, esse ápice. Outros recebem o corpo e sangue de Cristo, volta para o banco, pega o folheto, olha no relógio, pega o celular, vê mensagenzinha, ou às vezes até pega o terço e fica dedilhando o terço, ou lá vai a mente distraída, ou a mente aflita, pedir coisas, pedir coisas, pedir coisas. Senhor, me ajuda nisso, cura a dor aqui, melhora meus negócios, minha família, meu trabalho, e a mente não quieta, não sossega. Adorar é encontre quietude e descanso e repouso em Deus, mas abra-se para que o próprio Deus repouse em você e você experimente a graça de uma comunhão tão elevada, que você e Deus se fundem numa realidade só, e você por um tempo até perde a noção do tempo. Nem sei quanto tempo estou aqui. Isso seria adoração. Quem de nós pratica isso? Portanto, o lugar por excelência da adoração deveria ser dentro da Santa Missa, o ápice que nós perdemos. Entraram, viram, ajoelharam, adoraram. Quando você alcança esse ápice, aí vem um desdobramento maravilhoso. Vamos lá? Versículo 11 ainda. Depois de o adoraram, depois abriram seus cofres e lhe ofereceram presentes, ouro, incenso e mirra. Por cofre aqui, não entenda lugar de guardar coisa cara de valor material, porque incenso e mirra não valiam fortuna material. Incenso é resina aromatizada e mirra é pasta misturada com óleos essenciais, particularmente desenvolvido na Arábia em tempos antiquíssimos, e que era usado seja como cosmético ou seja como remédio para cicatrizar e curar feridas, mas mais tarde um óleo pastoso usado para embalsamar os corpos dos defuntos. Quando você amava uma pessoa, você investia um preço altíssimo de comprar esses produtos para envolver o corpo da pessoa, e muitos tecidos, faixas de linho com essa pasta, para quê? Para o corpo dela durar mais, para você sentir que você não perdeu a pessoa. Ela não tem mais o espírito, mas ao menos a matéria dela dure. Agora vem a novidade. Quando eles abrem e oferecem ouro, incenso e mirra, eles estão, na verdade, fazendo uma confissão de fé. De novo para a catequese. Ao oferecer o ouro, eles estão reconhecendo em Jesus a fonte do poder criador de Deus Pai, que fez todas as coisas e todos os bens criados por Deus. A riqueza da criação, dos bens, de tudo que Deus nos concede. Portanto, a realeza, o poder, a força criadora de Deus Pai. Ao oferecerem o incenso, eles estão confessando que eles reconhecem em Jesus a divindade. Jesus é Deus, com o Pai e o Espírito Santo. O incenso é símbolo da presença do Espírito Santo, a fumaça que penetra todas as realidades e santifica tudo. Em Jesus, a presença divina se faz e santifica todas as coisas. Ao oferecerem a mirra, eles estão confessando que Jesus, morto, pregado na cruz, sepultado, vai ressuscitar, e não é um corpo de defunto embalsamado que vai durar, mas ele trará para a carne humana e para todo o gênero humano a ressurreição e a vida eterna.
Portanto, a oferta dos magos é a primeira profissão de fé. Eu creio em Deus Pai, Criador de tudo. Eu creio no Espírito Santo que santifica tudo. Eu creio em Jesus Cristo, morto e ressuscitado, para resgatar e dar vida eterna a mim e a todos os homens e mulheres de todos os tempos. Aleluia! Reage, igreja. Reage. Reage. Por isso, de anônimos sem nome, chamados apenas no coletivo magos, na Idade Média, os cristãos piedosos disseram: não, esses são os verdadeiros reis da sabedoria humana, que nos ensina o caminho de Deus. Os sumos sacerdotes e os mestres da lei não vieram, Herodes não veio, mas eles estão lá a nos ensinar quem é Jesus. E agora, o que vão fazer com a vida deles a partir disso, e o que você vai fazer com a sua vida a partir disso? Vamos lá? Versículo 12. Vamos ler juntos? Avisados em sonho, para não voltarem a Herodes, retornaram para a sua terra, seguindo outro caminho. Avisados em sonho. A estrela, a palavra de Deus, o sonho. São elementos que te dão possibilidade de compreender o plano de Deus para a sua vida, os seus sonhos. O sonho diz: não volte a Herodes. Retoma para a sua terra seguindo outro caminho. Hoje, você também, irmã e irmão, está às portas de começar a primeira segunda-feira bruta de 2026. Você também, amanhã, retoma o caminho. Quantos hoje eu abracei chegando das férias? Quantos começam a retomar a sua terra? Entenda, retornarem para a sua terra, entenda a dimensão simbólica disso. Retomar para você mesma, para você mesmo, para o seu corpo. Cuidado com você. Retornar para a sua terra significa a sua casa, seu trabalho, crianças, a sua escola, jovens, a sua escola, sua família, a sua luta cotidiana, os seus combates e os seus embates. A fé cristã, ela sempre te torna capaz de enfrentar o que tem lá no seu batente. A realidade não sofreu grandes mudanças. A sua terra vai permanecer mais próxima do que você deixou antes das festas de fim de ano, de Natal e Ano Novo. A realidade, pode até ser que ela venha com mais crises e desafios, mas a fé que você professa em Jesus não tira você e nem tira essa realidade de você, mas a sua fé te capacita e te qualifica para o que vier em sua missão. Será o que vier, você retornará para a sua terra com a força de uma fé que te ilumina e te conduz. A estrela aqui, ela tem três símbolos que podem representar a estrela. Primeiro, a luz do Espírito Santo que ilumina a sua inteligência. A estrela aqui, a igreja que te ajuda, te instrui no caminho. Terceiro, a própria palavra de Deus que te ilumina, te clareia os seus passos. Então hoje, você sai daqui preparado, qualificado para um enfrentamento. Repito, a realidade ela não mudou, pode ser até que esteja um pouquinho pior. O enfrentamento com a esposa, com o esposo, com os filhos, com o pai e a mãe, com o trabalho, com os conflitos que você enfrenta. Mas o que mudou foi você, porque a partir de agora, você vai enfrentar todas as realidades na sua terra. A partir de hoje, o que mudou é que daqui para frente você é um
adorador, uma adoradora do Deus vivo e verdadeiro. Aleluia! Amém! Reage! Mudou você, mudou sua forma de entender Deus, e mudou sua forma de acolher Deus, que não quer de você dízimo e oferta, rezas, votos, promessas e penitências, para provar para Ele que você é capaz de sofrer para agradá-lo, mas um Deus que Ele mesmo é que se fez dor, sofrimento e morte para curar você de todas as suas feridas, de tudo que te atrofia e te põe longe de Deus, longe de você mesma, você mesmo e longe da comunhão com os seus. Amém. É esse o caminho. Permitam-me, dada as notícias da semana de ontem para cá. Bento XVI, numa pregação de 2008. 6 de janeiro de 2008, ele diz assim: contemplando o universo, somos convidados a ler no universo algo de profundo, a sabedoria do Criador. Olhe só, a contemplar a sabedoria do Criador, a fantasia inesgotável de Deus, o seu amor infinito que é capaz de sempre fazer novas todas as coisas. Que trem bonito. Por isso, devemos contemplar a criação, o cosmos e o universo, mas não podemos e deixar de contemplar Deus também na história e nos acontecimentos da história. Herodes, os especialistas em escritura, a estrela, são muitas coisas que se misturam em nossa mente. Em cima da grande cidade, Jerusalém, a estrela desapareceu. O que significa isso? Também neste caso, temos que ler o sinal em profundidade. Para aqueles homens era lógico procurar o novo rei num palácio real, onde se encontravam os sábios conselheiros da corte, mas provavelmente, para sua surpresa, tiveram que constatar que aquele recém-nascido não se encontrava nos postos do poder e da cultura, embora naqueles lugares lhes tenham sido oferecidas informações preciosas. Ao contrário, deram-se conta de que por vezes o poder, inclusive o do conhecimento religioso, impede o caminho rumo ao encontro com o menino Jesus. Não transforme o seu conhecimento religioso em algo que te estaciona e te atrofia apenas na graça soberba e na pretensão de saber as coisas, mas não busca mais a face do menino. Amém? Avance. A contemplação do cosmo, a contemplação do universo supõe ainda abrirmos-nos a uma outra realidade. Olhar para o mundo e contemplar o que na primeira leitura o profeta diz: a noite escura que cobre a terra. De fato, não se pode dizer que a realidade do mundo hoje não tenha treva cobrindo a terra. Bento XVI, 2008. A globalização não é sinônimo de ordem mundial, ao contrário.
os conflitos pela supremacia econômica e pelo monopólio dos recursos energéticos, hídricos e de matérias-primas tornam difícil o trabalho de quantos, a todos os níveis, se esforçam por construir um mundo justo e solidário. Há necessidade de uma esperança maior, que permita preferir o bem comum de todos ao luxo de poucos e à miséria de muitos. Esta grande esperança só pode ser Deus. Não um Deus qualquer, mas aquele Deus que possui um rosto humano, deitado numa manjedoura, amado e adorado. O Deus que se manifestou no menino de Belém e no crucificado ressuscitado. Se há uma grande esperança, pode-se preservar uma dimensão fundamental da vida, a sobriedade. Se falta a verdadeira esperança, procura-se a felicidade no êxtase, no supérfluo, nos excessos, e arruína-se a si mesmo e ao mundo. A moderação não é então só uma regra ascética, mas também um caminho de salvação para toda a humanidade. Já é evidente que só adotando um estilo de vida sóbrio, acompanhado do compromisso sério por uma distribuição equitativa das riquezas, será possível instaurar uma ordem de desenvolvimento justo e sustentável. Por isso, há necessidade de homens que tenham grande esperança e possuam muita coragem, a grande esperança e a grande coragem dos magos. Não é um panfletinho marxista socialista, não. É o mais eloquente crítico do marxismo, com esses argumentos. Se você vê Deus no cosmos e na beleza da criação, mas não está nem aí para uma sociedade violenta, contraditória, ambígua, cheia de injustiças e violências, tem alguma coisa errada com você, com a sua contemplação. Contemplar Deus na beleza da florzinha e passar por cima do irmão caído na beira da rua, não pode ser adorador do Deus único. Amém? Incline a sua cabeça e peça dele a graça de amá-lo, de adorá-lo, de acolhê-lo e levá-lo retornando para a sua terra, para a sua casa, para o cuidado do seu corpo, da sua saúde mental, espiritual, física, moral, ética, a saúde da sua família, da sua casa, a vida e a bênção no ambiente do seu trabalho, da sua escola, no mundo onde você atua. Fale para Ele que você deseja muito ser adorador verdadeiro do Deus Uno, para ser testemunha dessa adoração no mundo, nos ambientes, na sua terra. Fale com Ele. Senhor, eu sei que é teu este lugar, todos querem te adorar. Toma tua direção. Senhor, vem, ó Santo Espírito, os espaços, preencher reverência a tua voz.
vamos fazer. Podes ir, Senhor Jesus, assim o teu poder, teu povo sentirá. Que bom, Senhor, saber que estás presente aqui. Reina, Senhor, neste lugar. Visita cada irmão. Visita cada irmão, ó meu Senhor. Dá-lhe paz interior. Dá-lhe paz interior E razões para te louvar. Desfaz toda tristeza, Desfaz toda tristeza, incerteza, desamor. Glorifica o teu nome, ó meu Senhor. Vamos cantar, elevar as mãos, ficar de pé. Pode Solte a voz, cante. Senhor Jesus, ó sim, canta a igreja. O teu poder, teu povo sentirá. Que bom, Senhor, Que bom, Senhor, saber que estás presente aqui. Reina, Senhor, neste lugar. põe a mão no seu coração e canta. Reina, Senhor, neste lugar. incline a sua cabeça, feche os olhos e cante para você. Reina, Senhor, neste lugar. agradeça, louve o Senhor. Reina, Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Reina. E cantando, dirija quem está do seu lado e abrace cantando. Reina, Senhor, neste lugar. Abrace e canta. Senhor, neste lugar. Abrace e canta, igreja. Reina. Reina, Senhor, neste lugar. Reina, Senhor. Reina, Senhor, neste lugar.